Tá nervoso? Às vezes não adianta simplesmente ir pescar. Olá, eu sou o Danielson, psicólogo clínico, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre quadros de ansiedade. Existe uma resposta natural do organismo que a gente chama de estresse, que é ou resposta adrenérgica, diante de situação de perigo, para liberar realmente a energia que nós temos no corpo. É uma reação normal de liberação de energias através de hormônios tipo adrenalina, cortisol. Serve para nos despertar, para a gente estar pronto para luta e fuga. Isso faz parte. Então existe sim e isso gera na alma da gente, essa reação adrenérgica gera na alma, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, no nosso pensamento, uma sensação chamada de ansiedade. Então, a ansiedade não é algo ruim em si, ela faz parte do funcionamento. Existe a ansiedade de traço, que é pessoas que são mais calmas, outras pessoas são mais agitadas, então são níveis de ansiedade normal da pessoa, pode variar a ansiedade de traço. E existe a ansiedade situacional, diante de uma situação que causa ansiedade, a gente diz situação ansiogênica. Diante de uma situação que causa ansiedade, diante de uma situação ansiogênica, a gente reage normalmente com essa, né? Tipo, vai ter que dar uma palestra, vai ter que participar de uma prova, e assim por diante. São situações ansiosas e a gente sente isso. Normal, não tem problema nenhum. O problema é quando a ansiedade está acima da situação, quando a ansiedade bagunça inclusive a questão do nosso traço de personalidade e começa a atrapalhar a nossa vida. Nessa situação a gente chama de ansiedade patológica. A palavra patológica não tem nada a ver com um pato que seja lógico. A palavra patológica quer dizer doença. Então é uma doença da ansiedade. A ansiedade em si ela não é problema, faz parte do nosso sistema nervoso, não tem problema. O problema é quando a ansiedade está descontrolada, fora do limite, e isso se chama ansiedade patológica. Eu poderia quebrar ansiedades patológicas em vários tipos, eu vou chamar os mais conhecidos para a gente entender. A primeira, quando essa ansiedade está focada para uma situação específica, para um objeto específico, a gente chama de fobia, né? Fobia de determinados animais, fobia de multidão, fobia de ambiente fechado. Então, quando tem um objeto específico que é gatilho de ansiedade, a gente chama de fobia. Quando não tem um objeto, a pessoa simplesmente, sem ter nenhum objeto que cause essa ansiedade, a pessoa se desespera, a pessoa sente uma crise de ansiedade intensa, geralmente é chamado de pânico. Existem outras, tem muitos outros, com certeza tem. Mas a fobia e o pânico explicam, né? Fobia é quando tem um desencadeante claro, um gatilho claro. Pânico quando esse gatilho não está claro. A pessoa pode ter crises de angústia. E essas crises de ansiedade, tanto fobia quanto pânico, às vezes chega a ser confundida, inclusive, com problemas de coração, com asma. Sério, a pessoa às vezes pode pensar que está tendo um ataque cardíaco, coisa assim. E na verdade é uma crise de ansiedade. É bobagem? Não, é algo muito sério, que causa sofrimento, que dificulta o rendimento da pessoa no trabalho, que afeta outras áreas da saúde, que afeta os relacionamentos e assim por diante. É uma sina, é uma maldição que a pessoa vai ter que carregar para o resto da vida? Não. Existe tratamento. Tanto para todos os quadros ansiosos existe tratamento. Não precisa ficar sofrendo, ou não precisa ficar vendo, assistindo o teu familiar ficar sofrendo. Todo tratamento de ansiedade vai precisar de, pelo menos, às vezes precisa de mais coisas, mas no mínimo, duas coisas. Primeiro, uma medicação dada por um psiquiatra. O médico psiquiatra vai dar essa medicação para controlar os picos adrenérgicos da pessoa, a questão interna, do funcionamento interno, e de acompanhamento psicológico para resolver os conflitos que estão gerando o gatilho, né? Ou para, conforme a linha, eu falei resolução de conflitos porque é a minha linha, mas precisa do acompanhamento psicológico. Não fique sofrendo, não fique assistindo a pessoa que tu ama sofrer. Encaminha para tratamento médico psicológico.